Boa noite, Sheila, Fátima. Vou só aguardar ver se mais pessoas entrarão. Vamos só aguardar mais um pouquinho, ver se mais gente vai entrar e aí nós vamos iniciar. Vou aguardar só mais um pouquinho, gente, para ver se mais alguém entra, até para as pessoas que entram não percam o conteúdo. Questão de 2 minutinhos, aí eu já inicio, tá? Já inicio. Eu lembro sempre, assim, que sempre aqui na aula, quando eu passar algum exercício, alguma coisa, o exercício não é para mim, tá? O exercício é sempre para vocês. Lembrando que a gente até chama aqui de aula, mas não é uma escola isso aqui, tá? É um momento de reflexão, um momento de encontro, um momento de aula, assim, mas não é uma escola. Vocês não estão aqui para tirar nota, tem que entregar, porque senão o professor. Não, 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 não tem nada disso, tá? É sempre de um modo muito tranquilo, porque esse exercício da autobiografia pede que assim o seja, tá bom?
Vamos lá então, gente. Vamos começar a nossa conversa e a nossa aula de hoje. Né, o pessoal vai ver, alguns vão ver depois no YouTube, tal, vai estar lá a aula certinho. Com alegria nós iniciamos, né? E só antes um recado. Não seria bem um recado, seria talvez uma advertência, mas é, para num sentido positivo, né? Num sentido positivo de que para que nós caminhemos melhor, né? Aqui nas nossas aulas é também interessante que nós conversemos, partilhemos, falemos. Que você abra sua câmera e fale, tá? Nós podemos combinar do seguinte modo: eu vou fazer a exposição, vou dar a tarefa, fazer a explicação, né? Vou fazer a explicação, vou dar a tarefa, e aí eu encerro a gravação. E aí, quem tiver perguntas, dúvidas ou alguma história para contar, algum testemunho para dar, nós vamos conversar aí sem estar gravando a chamada, entendeu? Que eu acho que isso pode deixar de um modo mais, pode ser mais seguro e mais tranquilo para quem quiser, perdão, para quem quiser, né, falar e tal, expor alguma questão, ok? E é muito importante que assim o façamos. Gente, hoje nós começamos esse nosso processo da autobiografia e oficialmente. E o que quer dizer isso? Isso significa que nós vamos iniciar o processo de escrita. Só quero informar que ali eu mandei o arquivo que eu mandei ali para vocês anteriormente, e que vai aparecer no grupo talvez ali como mensagem apagada. Eu tinha mandado o arquivo errado da turma anterior para vocês. Eu fiz algumas atualizações e agora eu mandei o arquivo certo, né? Tá ali o arquivo correto agora da aula de hoje, tá bom? E hoje nós começamos esse processo de modo mais direto, começando a falar sobre as nossas origens, que é muito importante. É muito importante nós falarmos porque, assim, ó, como é que funciona? Todos nós viemos de algum lugar. Nós fomos gestados por uma mulher, concebidos por uma mulher, mediante uma relação entre um homem e uma mulher. Nós fomos gestados por uma mulher, fomos gestados por uma mulher que vivia num ambiente, num contexto, de um modo, numa situação. Todos nós vivemos com uma questão, convivemos com uma questão familiar, com a família, com pessoas ao nosso redor. Mesmo antes de nascermos, já tinha as pessoas, já tinha o nosso ambiente familiar. Nós nascemos, ali fomos criados, ali aprendemos tudo e ou deveríamos ter aprendido tudo. Ali nós aprendemos mais as coisas básicas, né? Aprendemos a andar, a comer, enfim, a todas as coisas. Fomos aprendendo a sobreviver ali naquele meio e naquele ambiente, de modo que esse ambiente ele tem uma influência muito grande na nossa vida. Tem uma influência muito grande na nossa vida, ao passo que, se ali fomos criados, muitas das coisas que nós fazemos, muitas das nossas ações, dos nossos, né, comportamentos e também do nosso modo de olhar a vida, parte dali. Muitos dos nossos comportamentos e do nosso modo de olhar a vida parte dali, parte da nossa família, tá? Então, essa relação de origem, ela é uma relação muito
forte que muito nos influencia, sabe? Existem questões geracionais que nós herdamos. Nós herdamos questões, às vezes, geracionais que não são nem dos nossos pais, são os nossos avós, bisavós, enfim, que podem estar presentes, perdão, que podem estar presentes em nós. Então, nós precisamos levar essa observação muito a sério, porque muitas vezes nós acreditamos em coisas, pensamos coisas, fazemos coisas, nos comportamos de modo X ou Y de acordo com algo que não foi nem sequer pensado por nós, mas que nós fomos condicionados. Seja de um modo geracional, seja de um modo gestacional, seja de um modo de criação, de influência, ou seja, tudo interfere, sabe? Tudo interfere. E esse primeiro processo, essa primeira parte da autobiografia é o processo que nós vamos começar. Tá? É o processo que nós vamos começar a olhar para isso, e aqui nós vamos fazer um contrato de sinceridade conosco mesmos para que a nossa autobiografia seja escrita a partir da verdade. Nós não vamos mentir, nós não vamos dourar a pílula, não vamos transformar num conto mais bonito, um conto da princesa, sendo que não é, porque é necessário nós tratarmos aqui com a verdade. A verdade é aquilo, a verdade da nossa história, a verdade da nossa vida é a matéria principal da nossa autobiografia. E através dela nós vamos alcançar um processo de graça da cura interior. Então é necessário levar este processo a sério. E mais do que levar a sério é tratar com verdade. Tratar com verdade. Até onde eu dou conta, evidentemente. Mas é necessário tratar com a verdade. Se é necessário tratar com a verdade, transparência é muito necessária. Consigo mesmo. Não é nem comigo. É consigo mesmo. E aquele que é transparente, sincero, honesto, verdadeiro consigo mesmo é transparente, sincero, honesto e verdadeiro com Deus, né? Um outro contrato, além do de sinceridade, que eu gostaria de fazer com vocês, é um contrato de perdão. Não é para outra coisa que não seja para que alguns dos problemas da nossa história sejam resolvidos, que nós vamos fazer a autobiografia. Não é para outra coisa que não seja alcançar uma maturidade emocional, um autoconhecimento, uma cura interior, e não é para outra coisa que não seja perdoarmos pessoas que nós precisamos perdoar. E não é perdoarmos, porque o perdão é uma característica dos nobres. As pessoas não precisam do nosso perdão. Nós precisamos perdoar para resolvermos a ferida dentro de nós, apenas isso. As pessoas não necessariamente precisam do nosso perdão. O perdão é uma característica de rei, é uma característica de Deus, é uma característica de juízes, e nós não somos nada disso. Mas para que as pessoas precisem do nosso perdão. Nós em quem precisamos perdoar para resolver essa questão dentro de nós. E nem que nós necessariamente não precisamos nem que os outros nos perdoem, não necessariamente. Em alguns casos, sim, mas em casos de relação, de um relacionamento, de amizade, de paternidade, filialidade, maternidade, ou qualquer outro modo, mas não por uma necessidade de vida. Somos nós quem precisamos
perdoar para resolver em nós. Cada um precisa perdoar pessoas para resolver as questões em si, não se importando se fará ou não diferença para outra pessoa. Porque não é um perdão real, nós não somos tão grandes e tão bons assim. Mas nós precisamos desta experiência. Um terceiro contrato é um contrato do não criar raiva, não criar mágoas a partir disso. Se você se lembrar de coisas, se você pensar em coisas, não por isso você deve se magoar com um pai, uma mãe, irmãos, filhos, marido, enfim, esposa, sei lá. Tá? E sobretudo nessa parte da origem, eu falo acerca dos nossos pais. Eu falo sobre os nossos pais. Que, em suma maioria, nem sempre, eu gosto sempre de deixar claro, em suma maioria, os nossos pais, os pais, e muitas de vocês aqui, acredito que vocês são mães, avós às vezes, fizeram o melhor que puderam. Não quer dizer que foi o suficiente. E isso é uma coisa que é necessário se perdoar. Um outro ponto, que os seus pais também, muitas vezes, na maioria dos casos, na maioria das famílias, fizeram o que puderam. Não necessariamente foi o suficiente. Às vezes fizeram menos do que era necessário, mas fizeram tudo o que podiam. Erraram com um monte de coisa, acertaram com um monte de coisa. Para crermos que, independente de erros e acertos, pai não é rei e não é vilão. Pai, como diria o Fábio Júnior, né, não é o herói nem o bandido. Mãe não é rainha, não é vilã, não é heroína, não é bandida. É só mãe, é só pai e é só mãe. O pai é só teu pai. Nós precisamos, muitas vezes interiormente, tirar o nosso pai ou a nossa mãe do lixo e colocá-lo no lugar de pai e mãe, respectivamente, né? E colocar no lugar certo e muitas vezes tirar a mãe do pedestal do altar, tirar o pai do pedestal do altar e colocar no lugar de pai e de mãe apenas. Como humano, falível, que fez o que podia. Tá? Que fez tudo o que podia. E a partir desse momento, perdoar e seguir. Sabe? É um momento também, gente, de nós revigorarmos em nós o valor da família. O valor dos tios, das tias, dos irmãos, das irmãs, enfim. É o momento de nós revigorarmos isso, cuidarmos disso, sabe? De relembrarmos tradições perdidas de família, costumes perdidos, coisas que nos lembram os nossos avós, pais, mães, enfim, e que nos trazem saudade. É o momento de relembrarmos disso tudo. É o momento de relembrarmos disso tudo, tá? Boa noite, Andréia, que está entrando. Boa noite, Andréia, que está entrando. Seja bem-vindo. E agora, gente, eu vou repassar aqui passar para vocês, né, o texto um pouquinho de como vai funcionar e como serão as questões da autobiografia e tudo mais. Boa noite, Andréia. E tudo mais para mostrar um pouquinho para vocês, apresentar um pouquinho para vocês. E falar, explicar um pouquinho como que vai ser e como que você vai fazer aqui. Então, na autobiografia, capítulo 1, Minhas Origens. Lembrando, você não é obrigado a escrever à mão. Você pode escrever no seu computador ou notebook.
né, pegar, digitar. Mas é importante que você tenha privacidade acerca disso, tá? Porque a tua história não é a história dos teus filhos ou do teu marido. É a tua ou da tua esposa, enfim, se irmão, sei lá. Não é a história dos que moram com você, é a tua história, tá? A pessoa deve entender que há na sua vida uma presença de Deus que ela ainda não conhece. E que essa presença se faz sentir todos os dias de sua existência, porque cada dia foi feito pelo Senhor. Cada dia tem uma teofania, uma manifestação de Deus diferente. Esta é uma verdade preciosa que deve ser entendida e sempre lembrada, como se fosse uma palavra que Deus dirigiu à pessoa e na qual se resume o sentido de sua vida. É algo de extremamente precioso, que o indivíduo não pode perder de modo nenhum, ou correr risco de se esquecer. Vale a pena todo o sacrifício para descobrir essa palavra, acontecimento, por detrás dos episódios da própria vida. Vale a pena escrevê-la. Né, tirado do livro Centini, Amedeo Centini, História Pessoal, Morada do Mistério. Tá? Então, gente, Deus preparou nossa concepção como preparou a encarnação de Jesus. Não somos fruto do acaso, mas da vontade livre de Deus, do seu amor. Então, para escrever esta primeira parte da sua história pessoal, responda as seguintes perguntas. No ano passado, vinha com parágrafos instrutivos e as pessoas tinham que escrever acerca desses parágrafos. Esse ano, pensando em tentar facilitar para vocês, eu formulei nesse meio de perguntas, tá? No modo de perguntas. Formulei. Perdão. Para que fique mais fácil. Só que não são apenas perguntas objetivas, tipo, em que dia, mês e ano você nasceu? Tá, tá, tá. Onde foi o local do seu nascimento? Tá, tá, tá. Você pode elaborar e tal. Por exemplo, tem muitas perguntas aqui que são elaborativas. Por exemplo, aqui a terceira, né? Quais foram as circunstâncias do seu nascimento? Tal. Então, é muito desse modo. Você vai escrever tudo que conforme você for se lembrando. Se você tiver oportunidade de conversar com pessoas, né, com pais, enfim, né, às vezes tem essa oportunidade, às vezes não tem e tal. Então, às vezes eu falo muito para os que têm os pais vivos, às vezes não é confortável para eles falar sobre certas coisas, então tem que ter essa prudência. Não dá para sair perguntando para pai e mãe sobre tudo, sabe? Porque às vezes eles não dão conta de lidar com certas situações, lembranças ou problemas. Então tem que ter esta prudência. Tem que ter esta prudência. Vamos lá, então eu vou repassando as perguntas, dizendo para vocês aqui, né? E aí vocês podem mandar aqui no chat, né? Para que eu responda se vocês tiverem alguma dúvida enquanto isso, tá? Então a primeira pergunta, né? Em que dia, mês e ano você nasceu? E aí você vai falar, fulana de tal, nasci tal dia, tal horário, tal local e tal, foi no hospital, foi questão de, ainda foi na época das parteiras, enfim, aí você vai secar acerca disso. Onde foi o local do seu nascimento? Em qual cidade? Em qual hospital? Ou em qual local? Em qual localidade? E o que essa cidade representa para você? É a cidade que você ainda mora? Não é? Enfim. Quais foram as circunstâncias do seu nascimento, né? Planejado, inesperado, conturbado. Antigamente não tinha muito esse negócio de planejado, né? Mas quais foram as circunstâncias do seu nascimento? Como que, se você já soube, né? Como que estava a sua família e tal, como que era toda essa situação? Como era o ambiente familiar quando você veio ao mundo? Seus pais estavam separados? Não estavam? Como que foi a gestação da sua mãe? Nesse aspecto,
quais coisas aconteceram, qual que era o contexto histórico, por exemplo, que ano do ano que você nasceu, qual que era o contexto histórico, as circunstâncias do nascimento era um momento, a sua família tinha posses, não tinha posses, estava com dificuldade, não estava, como é que foi, todas essas questões, né, o ambiente familiar, se teus pais estavam separados, juntos, se estavam se dando bem, se não estavam, e uma série de situações acerca disso, se era quisto, se não era quisto, às vezes situações que você saiba, por exemplo, tem pessoas que às vezes sabem que a mãe tentou tirar, tem pessoas que às vezes não ficaram sabendo disso, então tem todas essas situações, sabe? Tem pessoas que às vezes sabem que o pai duvidava dessa paternidade, então tem uma série de entremeios aí de situações que é a vida acontecendo e a gente vai escrever, né, a vida, a sua vida aqui como ela é. Quais sentimentos você imagina que seus pais tiveram ao saber que você estava chegando? É complexo porque antigamente não se tinha muito disso, né? Era simplesmente pegar, criar e pronto. Mas hoje em dia, tá, tem mais isso, sabe? De um tempo para cá. Aqui é uma pergunta muito importante. Quem são os seus pais? E você vai colocar: meu pai é tal, minha mãe é tal, o nome, cresci com ele, não cresci, cresci com ela, não cresci, é falecido, não é falecido, faleceu quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, quando eu era adulto, tá vivo, tá, enfim. Todas essas situações você vai escrever e vai descrever, né, qual a personalidade de cada um. Meu pai é assim, é assado, fez isso, fez aquilo, fazia isso da vida, fazia aquilo, falecido, não é. Minha mãe fazia assim, fazia essa, lavava, passava, trabalhava, sei lá, sabe? Detalhes, detalhes. E aqui você vai colocar, né, nessa valores ou atitudes. Quais valores de vida você aprendeu com a sua mãe? Quais valores de vida você aprendeu com seu pai? E quais atitudes? Não quer dizer boa ou ruim, necessariamente. Pode ser as duas. Comportamentos que eu gosto, comportamentos que eu não gosto, coisas que eu faço que são parecidos com o meu pai ou com a minha mãe que são ruins. É, esse tipo de situação, sabe? Como era a relação entre seus pais durante a sua infância? Se você se eles se davam bem, se eles não se davam, se era um ambiente de muita briga, se às vezes tinha questão de violência doméstica, se era um ambiente de muita alegria, se eles se davam muito bem, se não se davam, como que era a relação e o ambiente dentro de casa das lembranças que você tem como criança, sabe? O que mais marcou você na convivência familiar nos primeiros anos de vida? Acontecimentos na convivência familiar. Eu gostava muito quando a mãe fazia tal coisa, quando o pai fazia tal coisa, eu gostava muito de brincar com isso, com aquilo, com meu pai, com a minha mãe. Isso um pouquinho durante a sua infância. Aqui nós não vamos entrar necessariamente na tua infância, tá? O que mais marcou você na convenção dos primeiros anos de vida? Quais os nomes você conhece entre seus avós? Se você conhece seus avós, se você sabe o nome, bisavós, tataravós, e como eram necessariamente os seus avós? Esses os que você conviveu, as informações que você sabe, que você tem a condição de procurar. Pesquisa, pode pesquisar, vai pesquisar a origem do sobrenome da família, sabe? Vai pesquisar se a família tem brasão, vai pesquisar se tem alguma notícia de jornal da. Eu, por exemplo, achei notícias de jornal de 1953, a dispensa do exército do meu avô materno, por exemplo, achei num jornal. Então, todas essas coisas a gente vai procurando e vai buscando, sabe? Há alguma história ou lenda familiar que sempre foi contada em casa? História de parente, história de família e tal, essas coisas. Né? Também, né, se seus pais são casados, coloque ali a igreja em que eles se casaram, seus avós e tal, né? Que profissões, talentos ou vocações em comum vocações eram comuns entre seus antepassados? Que costumes, sotaques, comidas ou tradições familiares você reconhece como herança cultural? Ó, profissões, talentos ou vocações, né? Se você teve antepassados, até se você teve antepassados, não necessariamente avós, mas tio-avós, enfim, religiosos, padres, é, se você teve também no que trabalhavam os seus avós, se você sabe qual era a profissão dos seus tataravós,
Todas essas coisas assim vai colocando, tá? No que trabalhavam os seus pais, qual que era a profissão deles, isso é muito importante ter também. No que eles sabiam fazer, por exemplo, meu pai trabalhava de metalúrgico, mas ele era muito bom em tocar violão, por exemplo, tá? Por exemplo, eu tinha meu avô era barbeiro, né? Mas não trabalhava com isso necessariamente. É, costumes, sotaques, comidas, por exemplo, a questão do mate, né? Que eu tomo muito chimarrão, tem aí uma herança familiar. Tradições familiares, eu gosto muito de churrasco, é uma herança familiar, mas não só do churrasco do assar a carne, mas do bem assar, do bem fazer, da convivência, de toda essa situação, né? Tradições familiares, comidas que eram típicas da sua infância ou lá da sua família, receitas de família, sabe? Que lugares, aqui eu falo essa questão de pesquisar a origem da família, que regiões ou lugares estão ligados à sua origem familiar? Campo, cidade, interior, de que país que ele vem, qual que é o país da origem do seu sobrenome? Você consegue achar pessoas mais antigas ainda, outros antepassados? Um outro ponto, características físicas que você percebeu ter dado da sua família, e às vezes não necessariamente do pai ou da mãe, tá? É, não necessariamente do pai ou da mãe. Cito um exemplo. A minha prima, ela tem um filhinho de 4 anos e pouco. 4 anos e meio. Quase 5 anos, piazinho. O Davi. O Davi, todo mundo da família gosta muito dele. A primeira criança depois de muito tempo, mas não por isso. O Davi lembra muito o vô, pai da minha mãe, que eu não conheci. Mas as minhas tias mesmo, que elas olham o Davi de costa, é o vô igualzinho. Bisavô dele. Bisavô dele. É o vô de costa. Ele é loirinho, tem outro cabelo um pouquinho mais claro, mas assim, a postura de andar devagar, meio arcadinho, assim, é a postura do vô. E não é porque o vô era corcunda, é porque o vô era um pouquinho arcadinho, assim. E o Davi tem a mesma postura. A mesma postura. Um exemplo, isso eu cito um exemplo, né? E assim, e é também fisionomia, né? Questão de rosto, de cabelo. Cabelo nós herdamos muito do nosso lado familiar da mãe, né? Sobretudo. Então, isso é uma questão também, né? A se trazer aqui. Traços de temperamento ou modo de ser parecem atravessar gerações. Cito outro exemplo, família do meu pai. Nós parecemos, quando nós começamos a conversar, isso a minha esposa percebeu, né? Nós estamos sempre brigando. Mas não é que nós estamos brigando. Não é só no jeito de falar. Nós somos brabo, grosso, falamos duro, assim, sabe? Quando nós conversamos, parece que nós estamos se xingando muitas vezes. E não é. Comportamentos ou padrões familiares, você repete. Os bons e os ruins. Os bons e os ruins. Do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, sobretudo. Que você repete. Você pode gostar ou pode não gostar. Os bons e os ruins. Os que te fazem bem e os que te fazem mal. Todos que você lembrar, que você conseguir identificar. E aí você vai escrever, né? Tem algum aspecto da sua história familiar que você teria vontade de transformar? Há feridas emocionais ou segredos familiares que influenciaram o seu modo de viver, né? Alguma briga de família, alguma ferida emocional que ficou em você por conta de algum acontecimento. E daqui já começa a tocar um pouquinho na infância que nós vamos pegar lá na frente, né? Quando você pensa na sua infância, quais lembranças vêm primeiro à mente, né? Brincadeiras e músicas dessa fase ali que você lembra que foi ensinado pelos teus antepassados. Momentos da tua família, não precisa ser necessariamente quando depois se você ter nascido, que você considera decisivo para formar quem você é hoje. Como a dinâmica da familiar, ou seja, o modo de viver da tua família, influenciou no teu modo de pensar, sentir e se relacionar.
Que figuras de sua família você considera como referência? O que você mais admira e gostaria de conservar da sua história familiar? O que você gostaria de dar um novo significado, ressignificar, ou deixar no passado alguma mágoa, alguma dor, alguma lembrança? Se você pudesse conversar com seus antepassados, o que gostaria de lhes dizer? Quais mensagens você gostaria de deixar para as próximas gerações da sua família? Ao olhar para toda a sua história, o que mais te ajuda a compreender quem você é hoje? Então, essas são as perguntas, são 30 no total. Vocês têm aí 15 dias para responder. Na verdade, mais, na verdade, vocês têm o tempo que vocês quiserem. Nos 15 dias eu falo porque é até a próxima aula, não precisa trazer como tarefa, tá? Isso são coisas que quando nós tivermos as conversas individuais, nós vamos trabalhar, ok? Indicação de Lexio Divina para você fazer antes de começar a responder. Salmo 139. Indicação de música, música Autor da Vida do grupo Vocal Livre. Indicação de filme, Viva, A Vida é uma Festa. É uma animação da Disney, muito bacana e muito interessante para tratar sobre isso. Trata sobre uma cultura pagã, que é o Dia de los Muertos, que acontece no México, mas o contexto da história, a narrativa da história é bem legal. Tá, então, quem tiver a oportunidade de procurar, se eu achar o link, eu vou mandar para vocês. Se alguém de vocês conseguir achar um link, né, no YouTube e tal, ou conseguir um arquivo que nós consiga compartilhar de algum modo também, conversa comigo que a gente encontra e passa. Pergunto, perguntas, dúvidas, partilhas, questionamentos. Só pode ou levantar a mãozinha, ou abrir o microfone, a câmera, ou mandar aqui no chat, tá? Vou aguardando um pouquinho enquanto vocês se pronunciam. Vamos lá, gente, vocês perguntam demais. Vocês perguntam demais, vocês falam demais, então, é brincadeiras à parte. Vou até encerrar aqui a gravação. E aí, quem quiser